Olá, vamos iniciar a leitura do livro Conversa Franca sobre Preocupação, de Joyce Meyer. Que o Senhor nos ilumine e nos dê entendimento espiritual. Vamos lá. Introdução. Deus quer lhe fazer uma proposta. Ele deseja que você lhe entregue todas as suas preocupações, os seus problemas, as suas deficiências, as suas cinzas e, em troca, lhe dará beleza. Em troca de suas inquietações, ele cuidará de você. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, de 6 a 7. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas. Isaías 61, de 1 a 3. Deus quer cuidar de nós, mas para que Ele possa agir, devemos parar de fazê-lo. Muitas pessoas querem que Deus cuide delas, mas continuam ansiosas com alguma coisa ou tentando encontrar uma solução para seus problemas, em vez de esperar por suas instruções. Na realidade, estão rolando em suas próprias cinzas, mas Deus continua querendo dar-lhes beleza. Para que Deus nos dê a beleza, precisamos entregar-lhe as cinzas. Nós lhe entregamos nossas preocupações, na certeza de que Ele pode e irá cuidar de nós. Hebreus 4:3 diz: pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Entramos no descanso do Senhor pela fé. A ansiedade é o oposto da fé. Ela rouba a nossa paz, nos enfraquece fisicamente e pode até nos deixar doentes. Se estivermos ansiosos, isso significa que não estamos confiando em Deus nem entrando em seu descanso. Que troca maravilhosa! Você entrega cinzas a Deus e Ele lhe dá beleza. Você entrega suas preocupações e sua ansiedade e Ele lhe oferece proteção, estabilidade, um lugar para se refugiar e alegria plena, o privilégio de ser cuidado por Ele. Parte 1. O abrigo do Senhor. Capítulo 1. Sob a proteção de Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91, 1. Deus tem um abrigo no qual podemos viver em paz e segurança. Este é o lugar de descanso em Deus, da paz e do conforto que existem nele. Na verdade, é um lugar espiritual, onde a preocupação desaparece e reina a paz. Quando oramos e buscamos a Deus, quando estamos em Sua presença, estamos nesse abrigo. A palavra habitar significa também construir a casa, residir, viver. Quando você e eu habitamos em Cristo ou no abrigo do Altíssimo, não o visitamos de vez em quando, mas lá fixamos residência permanente. No Novo Testamento, habitar e permanecer tem a mesma tradução em grego. Em João 15:7, Jesus disse: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Se permanecemos em Deus, vivemos nele. Na Nova Versão Internacional, encontramos a seguinte tradução de João 15:7. Se vocês viverem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês e continuarem vivas em seus corações, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Em outras palavras, precisamos estar firmemente estabelecidos em Deus e conhecer a fonte de onde vem a nossa ajuda para todas as situações e circunstâncias. Precisamos ter o nosso próprio abrigo, onde haja paz e segurança. Precisamos confiar completamente em Deus e aprender a contar com Ele. No abrigo do Altíssimo, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa. Salmos 91, 1. O abrigo do Altíssimo é um local secreto e reservado, um lugar de refúgio. É para onde fugimos quando nos sentimos machucados, oprimidos ou sem forças.
É nosso esconderijo quando somos maltratados ou perseguidos, quando passamos por uma grande necessidade ou pensamos que não tem mais jeito, que não vamos mais aguentar. Lembro-me de que quando era criança vivíamos em uma casa grande, muito espaçosa. Minha mãe trabalhava na casa e com esse dinheiro pagávamos o aluguel. Era uma construção imensa, toda ornada com entalhes em madeira, com alguns recantos verdadeiramente encantadores. Um dia, descobri um desses recantos especiais. Havia nele um banco de madeira entalhada sob o vão de uma das escadas, com uma janela de vidros coloridos bem ao lado dela. Lembro-me de que me sentava naquele banco e ficava pensando. Não sei o que uma criança pequena como eu era podia pensar, mas com certeza sei que tinha minhas dores e meus problemas. Minha infância foi marcada por muitas situações familiares constrangedoras e difíceis. Aquele lugarzinho lindo e especial embaixo da escada era um refúgio para mim. Era para onde ia quando estava com medo ou precisando de conforto. Esse versículo nos revela que Deus quer ser nosso refúgio. Algumas pessoas refugiam-se no álcool, outras usam as drogas como fuga, outras ainda a televisão. Há quem fique deprimido e se esconda debaixo dos cobertores. Há muita gente se escondendo por vários motivos. Deus não quer que fiquemos procurando lugares para nos esconder, mas que encontremos nele nosso refúgio. Isso é o que significa no abrigo do Altíssimo. Quando estamos com problemas, passando por dificuldades, Ele quer que busquemos proteção à sombra de suas asas. Enfim, que na hora do perigo corramos para Ele. À sombra do Todo-Poderoso. À sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91:1. Se estivermos no abrigo do Altíssimo, quem conseguirá nos encontrar? Segundo o salmista, viveremos à sombra do Todo-Poderoso. Esse é o lugar que Deus deseja que seu povo habite. Nosso Pai Celestial não quer apenas que o visitemos de vez em quando ou ao nos sentirmos oprimidos. Ele quer que vivamos à sombra de suas asas, que habitemos lá, que permaneçamos lá. Quando o fazemos, vivemos descansados, porque o inimigo não resiste ao poder de Deus. Se permanecermos nesse lugar, nenhum mal poderá nos atingir. Houve uma época em que eu corria para esse abrigo e logo o abandonava, até que descobri que quando a ele me dirigia e ali permanecia, não me sentia tão oprimida. Precisamos do Senhor todo o tempo e não apenas de vez em quando. Em João 15:5, Jesus diz: sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. O que significa exatamente permanecer à sombra do Todo-Poderoso? Em primeiro lugar, sombra significa proteção do sol, quente ou do calor do mundo, e toda área de sombra tem seus limites. Se pretendemos ficar à sombra das asas de Deus, há limites bem definidos nos quais precisamos nos manter. Todo limite é como uma fronteira entre duas regiões diferentes. No caso da sombra, o limite é onde o frescor acaba e o calor do sol começa. Imagine que seja meio-dia, o sol esteja abrasador e encontramos uma árvore frondosa. Se nos dirigirmos para baixo da árvore, à sua sombra, nos sentiremos muito melhor do que se permanecermos sob o sol. Quem trabalha ao ar livre, debaixo de sol, gosta de encontrar a sombra generosa de uma árvore nos momentos de descanso. Muita gente planta árvores ao redor de suas casas para que elas fiquem sempre fresquinhas. Portanto, a sombra é um lugar em que desejamos estar, especialmente nos dias de calor. Se decidirmos permanecer à sombra das asas de Deus, a vida será mais tranquila. Não fará tanto calor e não teremos que viver suando a camisa, por assim dizer. Em vez de vivermos nos preocupando com nossos problemas, estaremos descansando em Deus. Se decidirmos permanecer ao sol, vamos nos sentir mal, desvitalizados, desidratados e com sede. Cabe a cada um de nós escolher onde vamos ficar, à sombra, confiando em Deus, ou ao sol, suando sem parar, em Jesus ou no mundo, com todos os seus problemas. Onde será seu lugar?
Quero ficar na sombra, mas como acontece de vez em quando com todos nós, saio da sombra e vou para o sol escaldante, onde a situação não é nada agradável. Então, quando minhas forças estão quase no fim, corro para a sombra a fim de me recuperar. E às vezes, sem querer, me vejo de volta ao calor do sol. Em Romanos 1,17 está escrito que podemos viver pela fé. Contudo, às vezes vamos da fé à dúvida, da dúvida à descrença e da descrença de volta à fé. E se realmente quisermos permanecer sob a proteção da sombra, mas às vezes nos encontrarmos fora dela, como saberemos que estamos saindo da proteção de Deus? Por meio dos sinais que o Senhor coloca em nosso caminho. Capítulo 2. Leia os sinais. Confie em Deus. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Imagine que você esteja dirigindo numa estrada, a estrada da sua vida. No meio dela há linhas. Às vezes surgem 2 linhas amarelas contínuas que avisam: se você cruzar essas linhas, terá problemas. Corre sério risco de bater de frente. Há trechos em que você depara com linhas brancas, interrompidas, que significam: se desejar, você pode usar a outra pista e ultrapassar o carro à sua frente. Se cruzar essas linhas, talvez nada lhe aconteça, mas poderá ter problemas se não olhar para o outro lado, para ver se não há carros vindo de lá, para se certificar de que o caminho está livre. Há também sinais nas laterais da pista com orientações ou avisos específicos: mão única, curva perigosa, lombada, pista escorregadia, perigo de deslizamento, travessia de animais. Se você obedecer os sinais e seguir as orientações, conseguirá manter seu curso e permanecer na estrada sem problemas. Evitará, por exemplo, ir muito para a esquerda e bater em outro veículo ou desviar-se para a direita e cair numa vala. Assim como nas estradas, na vida espiritual também há sinais. Para permanecer sob a proteção de Deus, precisamos estar atentos aos sinais existentes ao longo do caminho, que nos dizem para confiarmos nele e não nos preocuparmos, temermos ou ficarmos ansiosos para lançarmos sobre ele nossos problemas. Então, em vez de insistirmos em encontrar sozinhos as soluções, devemos voltar nossos pensamentos para tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor. Filipenses 4, 8. Se obedecermos a esses sinais e permanecermos nos limites da estrada, conseguiremos manter nosso curso, estaremos protegidos e experimentaremos durante nossas vidas, em plenitude, todas as maravilhosas promessas da Palavra de Deus. Obedeça aos sinais. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, 21. Imagine que você esteja dirigindo pela estrada da vida e comece a se desviar para a direita. Percebe que o terreno está um pouco mais acidentado do que antes e passa a prestar mais atenção na estrada. Então se lembra de um sinal, alguns quilômetros atrás, que dizia: confie em Deus e não se preocupe. Se você escolher continuar no caminho que está, se desviará cada vez mais do leito da estrada e poderá acabar caindo numa vala, e então terá de chamar um guincho para tirá-lo de lá. Isso é o que acontece quando preferimos nos preocupar em vez de confiar em Deus. Como saímos de sua proteção, o inimigo pode nos atingir mais facilmente. E quando isso acontece, inevitavelmente perdemos nossa paz. Caminhos retos. Façam caminhos retos para os seus pés. Hebreus 12, 13. Quando você toma uma decisão errada ou prefere preocupar-se a confiar em Deus, começa a se sentir incomodado e a perder a paz. Pode até achar que as coisas não darão mais certo e que você não saberá mais como agir. Ao perder sua paz, pare e pergunte: o que estou fazendo de errado? Às vezes, na minha estrada da vida, sinto que lá no fundo não estou em paz.
Quando isso acontece, paro e pergunto: Senhor, onde estou errando? Sei que perder minha paz é um sinal de que saí da sombra protetora de suas asas. Em geral, isso acontece porque comecei a me preocupar. Às vezes é porque fiz algo errado e ainda não me arrependi, ou então porque destratei alguém e não fui sensível o bastante para perceber. Nessas ocasiões, simplesmente peço a Deus: Senhor, mostra-me por que perdi minha paz. E quando descubro o motivo, faço o que é necessário para pôr tudo em ordem de novo. Caso você fique preocupado ao seguir aquilo que o Senhor lhe indicou, leia em voz alta as palavras de Jesus em Mateus 6, de 25 a 32. Pare de se preocupar. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Mateus 6, 25. Se você está fazendo regime, comece lendo a primeira parte do versículo, a que se refere à comida e bebida. Se for como eu, durante o regime, não faz outra coisa a não ser pensar em comida. Quando eu costumava fazer dietas, passava o dia pensando sobre quando e o que iria comer e como iria preparar minha refeição. Ficava mentalmente contando as calorias. Quase sempre, isso me deixava com mais fome ainda, pois tudo o que eu fazia era pensar em comida. Na verdade, preocupamo-nos menos com o que vamos comer ou beber do que com o que vamos fazer em determinada situação. E se isso acontecer? Mas e se aquilo acontecer? A maioria de nós tem pelo menos o necessário materialmente. Mas quando as coisas se tornam difíceis e deparamos com situações que parecem impossíveis de ser solucionadas, surgem vozes em nossa mente a sussurrar: o que você vai fazer agora? E começamos a nos preocupar. Observe as aves. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, 26. Você já viu um pássaro sentado numa árvore tendo um ataque de nervos? Ou andando de um lado para outro dizendo: onde vou arranjar minha próxima minhoca? E se Deus parar de criar minhocas hoje? Não saberia o que fazer. Provavelmente vou morrer de fome. E se Deus continuar a criar minhocas, mas neste ano não as fizer tão suculentas? E se Ele não mandar chuva e nenhuma minhoca sair da terra? E se eu não achar nenhuma palhinha para construir meu ninho? E se? E se? Jesus disse: observem as aves, elas não estão sofrendo um ataque de nervos. Toda manhã, elas acordam cantando e voam livremente. Eu me pergunto se não teríamos mais tranquilidade se ficássemos observando os pássaros apenas 1 hora por dia. Preocupação resolve? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Mateus 6, 27. A resposta é ninguém. Mas certamente podemos encurtar nosso tempo de vida se insistirmos em fazer da preocupação um hábito. Em vez de nos preocuparmos, devemos ser como os pássaros, que dependem totalmente do Senhor para alimentá-los e mesmo assim cantam o dia inteiro como quem não tem a menor preocupação na vida. Veja os lírios do campo. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Mateus 6, de 28 a 30. O que Jesus quis dizer é que as flores do campo não vivem perturbadas por questões materiais. Elas não se esforçam para ser lírios, apenas o são. E Deus as veste lindamente. Será que realmente acreditamos ser menos importantes para Deus do que os pássaros e as flores? Não fique ansioso. Portanto, não se preocupem, dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Mateus 6, de 31 a 32.
Um dos problemas da preocupação é que ela nos faz dizer coisas como o que temos para comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Em outras palavras, o que vamos fazer se Deus não cuidar de nós? Começamos a nos lamuriar e a ficar inquietos por causa de nossas próprias palavras. Em vez de acalmar nossos medos e de remover nossas preocupações, as palavras que pronunciamos os tornam ainda mais enraizados. Só age assim quem não sabe que tem um Pai Celestial, mas você e eu sabemos que temos. Portanto, precisamos agir de acordo com essa consciência. Quem não é cristão pode não saber como confiar nele, mas nós sabemos. Jesus nos assegura que nosso Pai Celestial sabe tudo de que precisamos, antes mesmo de lhe pedirmos. Então, por que nos preocuparmos? Em vez disso, precisamos focalizar nossa atenção em coisas muito mais importantes, as coisas de Deus. Primeiro, o principal. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Durante muito tempo eu ficava agitada e confusa antes de pregar nos cultos. Eu orava, Deus, ajude-me. Não há nada de errado em orar pela ajuda divina, mas eu orava mais por ansiedade do que por fé. Atualmente, antes de pregar, apenas estudo e me preparo o melhor que posso. Então, alguns minutos antes do culto, oro e medito em silêncio, adorando ao Senhor, em comunhão com Ele. Deus nunca me disse para buscar um grande culto ou grandes ofertas. Tudo o que eu faço é buscá-lo, e Ele cuida da quantidade de pessoas, de ofertas e de todo o resto. Quase sempre passamos todo o tempo buscando a Deus para obter respostas para nossos problemas, quando o que deveríamos fazer é apenas buscar a Deus. Quando buscamos a Deus, estamos em seu abrigo, à sombra de suas asas. Sob as suas asas você encontrará refúgio. Salmo 91:4. Mas quando começamos a buscar respostas para todos os nossos problemas e situações complicadas com que deparamos na tentativa de satisfazermos nossos desejos em lugar da vontade de Deus, saímos da sombra de suas asas. Durante muitos anos perguntei a Deus o que fazer para que meu ministério crescesse. O resultado é que ele permaneceu exatamente como estava. Ele não crescia, às vezes até retrocedia. O que não percebi era que naquela época o que eu precisava fazer era buscar o reino de Deus e Ele me daria o crescimento. Você entende que não deve se preocupar nem com seu crescimento espiritual? Apenas busque o reino e você crescerá. Busque Deus, permaneça nele e Ele lhe trará desenvolvimento e crescimento. Os bebês alimentam-se apenas de leite e crescem. Se buscarmos o leite espiritual, puro da palavra de Deus, cresceremos. 1 Pedro 2:2. Jamais experimentaremos qualquer sucesso verdadeiro por nosso próprio esforço. Busquemos primeiro o reino de Deus e sua justiça, e então tudo nos será acrescentado. Não devemos buscar os presentes de Deus, mas sua presença. Permaneça no abrigo. Uma coisa pedi ao Senhor e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam. Em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações. Cantarei e louvarei ao Senhor. Salmos 27, de 4-6. Às vezes vivemos ao contrário. Foi exatamente isso que fiz alguns anos atrás. Queria um grande ministério. Queria todo tipo de mudança em mim mesma, pois não gostava de mim. Queria mudanças em meu marido. Queria mudanças em meus filhos. Queria cura e prosperidade. Queria tudo debaixo do sol, mas não ficava nenhum tempo na sombra. Então, o Senhor me mostrou onde eu estava errando. Ele usou o Salmo 27, de 4-6, para me mostrar claramente que primeiro devo procurar a presença dele todos os dias da minha vida.
Naquela época, estava procurando muitas coisas e nenhuma delas tinha muito que ver com a presença de Deus. A partir do momento em que comecei a buscá-lo, era exatamente a presença dele o que eu mais desejava. Quando os problemas apareceram, ele me escondeu no abrigo de sua habitação. Quando o inimigo veio para tentar me destruir, nele me alegrei e cantei louvores ao Senhor. Satanás não pôde atingir-me, porque eu estava no abrigo do Altíssimo, portanto, inacessível a ele. Satanás não conseguiu me levar a um esgotamento nervoso, porque eu estava no abrigo sem qualquer ansiedade. Viva sem ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. Há muito tempo, Deus me disse que quando me aproximasse dele em oração, deveria dar-lhe tudo aquilo que o inimigo houvesse tentado dar para mim. A oração é para isso. Satanás aproxima-se de nós e nos entrega um problema. Dizemos: não posso carregá-lo, pois é pesado demais para mim. Aqui está, Senhor, eu lhe entrego esse problema. Em Filipenses 4, de 6 a 7, o apóstolo Paulo, em essência, nos diz: orem e não se preocupem. Ele não diz: orem e se preocupem. Quando oramos e entregamos nossos problemas a Deus, nossa atitude é um sinal para Ele de que estamos confiando nele. Assim deve ser a oração. Com certa frequência, preciso desse tipo de postura em relação a meu filho adolescente, Dani. Ele ainda mora conosco, mas por causa do nosso ministério, meu marido e eu precisamos viajar. E nessas ocasiões, meu coração fica apertado por ter de deixá-lo em casa. Antes de terminar a 8ª série, uma vez ele me ligou e disse que havia brigado na escola e que sentia nossa falta, principalmente quando acordava e quando ia se deitar. Dave e eu temos um relacionamento muito bom com nosso filho. Nós o amamos e ele nos ama. Nosso filho mais novo tinha 10 anos quando Deus falou conosco para que tivéssemos Dani. Por isso, ele é nosso bebê. Ficamos inquietos quando ele entrou no ensino médio, com receio das pressões e influências que sabíamos ele iria encontrar. Todos nós diariamente deparamos com desafios e precisamos lidar com eles. Sentir pena de nós mesmos, andar de um lado para o outro com a cabeça baixa, porque tudo em nossa vida não está acontecendo de modo perfeito, não vai nos levar a lugar nenhum. Devemos mudar nosso foco e fazer o que a Bíblia diz: orar. Sempre que estava viajando para pregar e começava a ficar preocupada com Dani, eu orava: Pai, eu te entrego porque sei que estás cuidando de Dani. Agradeço, Senhor, porque tens um bom plano para a vida dele. Estás observando-o e pensando no melhor para ele. Obrigada por ele estar coberto pelo sangue de teu Filho Jesus. Quando começamos a orar dessa maneira, o inimigo nos abandona. Ele vê que não seremos abalados e que estamos determinados a confiar em Deus. Fique no positivo. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tiago 1, de 6 a 7. Se entregamos nossas preocupações nas mãos do Senhor em oração e depois continuamos a nos preocupar, estamos misturando uma força positiva com uma negativa. A oração é uma força positiva e a preocupação uma força negativa. Se colocarmos as duas juntas, o resultado será 0. Não sei em relação a você, mas não quero ter 0 de poder. Portanto, não misturo oração e preocupação. Certa vez, Deus me disse: muita gente vive com poder 0 porque está sempre misturando força positiva e força negativa. Ora, um pouco se preocupa, um pouco confia, um pouco e fica um pouco ansiosa. Como resultado, essas pessoas vão para frente e para trás, sem sair do lugar, sem fazer qualquer progresso. Por que então não optar por permanecer no positivo, confiando em Deus e se recusar a ficar preocupado? Capítulo 3. Tudo vai dar certo. Portanto, não se preocupem com o amanhã.
pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. O segundo sinal refere-se à ansiedade. Não tema e não fique ansioso. Os dizeres desse sinal são semelhantes ao primeiro. Confie em Deus e não se preocupe. Mas as consequências por desobedecer-lhe são um pouco mais sérias. Em vez de cair em uma vala, o que aconteceria se você desviasse para a direita? Você corre o risco de uma colisão frontal. É o mesmo que, ao dirigir, resolver ultrapassar o carro da frente em uma curva. A ansiedade, ao contrário da preocupação, é um sentimento ruim que costuma permanecer mesmo depois que pensamos ter acabado com ele. É como se fosse uma porção dupla de preocupação. Quando estamos ansiosos, perdemos a fé e sentimos medo, principalmente medo do amanhã e do desconhecido. E o resultado é a ansiedade. Sinais de ansiedade. O coração ansioso deprime o homem. Provérbios 12:25. A ansiedade deixa nossa vida pesada. Esse é um sentimento de agitação interior, apreensão ou preocupação. Às vezes, essa agitação interior é algo vago, que não conseguimos tocar, que não sabemos exatamente o que é. Tudo o que sabemos é que estamos inquietos, mesmo ao lado de outras pessoas. Apreensão, no dicionário, significa mau pressentimento, receio. Em outras palavras, a apreensão é um caso grave de ansiedade. Lembro-me de uma situação em que fiquei muito ansiosa. Havia experimentado tantas coisas ruins em minha vida que só sabia esperar que acontecimentos ruins ocorressem. Mas não tinha ideia do que estava acontecendo comigo, até que o Senhor me mostrou por intermédio das Escrituras. Maus pressentimentos. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas um coração bem disposto está sempre em festa. Provérbios 15:15. Certa manhã, vários anos atrás, eu estava arrumando o cabelo em frente ao espelho. Tive a sensação de que alguma coisa ruim estava para me acontecer. Na hora, não entendi o que poderia ser, porque eu havia estudado a palavra de Deus e me enchido com o Espírito Santo por pouco tempo. Tudo o que eu sabia era que sentia uma vaga sensação de ameaça. Então decidi consultar o Senhor. O que é isso que fica em volta de mim todo o tempo? Parece que sempre tive esse sentimento ruim. O Senhor me respondeu que eram maus pressentimentos. Resolvi procurar no dicionário o que é um mau pressentimento e descobri que significa sensação de mal ou ameaça iminente. Aprendi que os maus pressentimentos nada têm a ver com o que está acontecendo no momento. São sentimentos negativos em relação a algum acontecimento futuro. Deus quer que nos livremos dos maus pressentimentos e apreciemos a vida. Mas é mais fácil falar do que fazer, porque Satanás, nosso adversário, quer que acreditemos que nada nunca vai dar certo para nós. Ele quer que acreditemos que seremos sempre incompreendidos, que ninguém vai gostar de nós ou querer ficar ao nosso lado, que jamais alguém vai se importar conosco. Quer que nos sintamos humilhados em relação ao nosso passado, abandonados no presente e sem esperanças no futuro. Ele quer jogar o máximo de preocupação e de ansiedade sobre nós para romper nosso relacionamento com Deus e impedir que realizemos a obra do Senhor. Cada um dos significados da palavra ansioso, preocupado e aflito sobre algo incerto, sentindo, mostrando ou produzindo preocupação, confirma esse fato. Se você foi resgatado, confesse. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Salmo 107:2. Quando você perceber que Satanás está tentando atingi-lo, não fique parado, permitindo que ele o derrote com preocupações e sentimentos negativos. Diga algo que ele não quer ouvir e ele irá embora. Comece a confessar sua autoridade em Cristo. Às vezes, quando estou me preparando para falar na igreja ou em algum seminário, começo a ser bombardeada por sentimentos negativos.
Alguns anos atrás, eu estava imaginando quantas pessoas teriam se matriculado antecipadamente no encontro de mulheres que iria comandar. Quando perguntei à minha assistente, ela respondeu que não eram muitas, mas que os organizadores do encontro acreditavam que seria o mesmo número do ano anterior. De repente, um pensamento me invadiu. E se não vier ninguém? E se minha equipe e eu viajamos toda essa distância para não aparecer ninguém? Então, encorajei-me dizendo em voz alta: tudo vai dar certo. Muitas vezes precisamos agir dessa maneira para que os pressentimentos ruins não nos paralisem nem nos causem ansiedade e preocupação. Quando passei a reconhecer os pensamentos que traziam ansiedade e maus pressentimentos e a exercer minha autoridade sobre eles, Deus começou a dar libertação à minha vida e eu aprendi a apreciá-la. Satanás coloca ansiedade e preocupação em nossa mente e às vezes chega a nos bombardear com esses sentimentos. Ele acha que vamos acolhê-los e começar a dizer que estamos ansiosos e preocupados. Se fazemos assim, ele passa a ter material para criar em nossa vida as circunstâncias que temíamos. As palavras têm poder no mundo espiritual. Gênesis 1:3 diz: Deus disse, haja e houve. Jesus disse: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Mateus 6:31. Se temos um pensamento negativo e começamos a verbalizá-lo, estamos então apenas a alguns passos de sua realização. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mateus 6:34. Aprecie a vida. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3:4. Ansiedade também significa preocupação, inquietação, estado mental perturbado. Pedro relata que o tipo de espírito que agrada a Deus é o pacífico, não o ansioso nem o agitado. Quando agitados, ficamos tensos e sentimos uma espécie de aperto no estômago. Tudo se torna um fardo para nós, uma carga enorme e exaustiva, de tal forma que não conseguimos relaxar nem apreciar a vida como Deus quer que façamos. Eu vivia tensa e transtornada porque não tive infância. Mesmo muito menina, já me sentia como um adulto. Simplesmente não sabia como era ser criança e não ter preocupações. Então, quando me casei e tive filhos, não sabia como desfrutá-los. Por muito tempo, não conseguia apreciar meu marido, uma vez que eu estava determinada a mudá-lo. Vivia tentando torná-lo perfeito e aos outros também. Tive filhos, mas também não conseguia desfrutar a nossa convivência. Todo dia, antes de irem para a escola, eu verificava se estavam impecáveis, bem penteados, sem qualquer prega na roupa e se seus lanches estavam bem guardados na lancheira. Eu amava meus filhos, mas não me alegrava com eles. Possuía uma bela casa que mantinha impecavelmente limpa e arrumada, mas não a desfrutava. Ninguém gostava dela, não conseguíamos viver nela, só éramos capazes de olhá-la. Meus filhos tinham ótimos brinquedos, mas não gostavam deles, porque eu mesma não deixava que gostassem. Eu não queria que ficassem brincando com eles. Nunca soube o que era divertimento. Afinal, devia ser algo que minha família nunca experimentou. Eu pensava, você não precisa se divertir. Tudo de que precisa é de um bom dia de trabalho. Lembro-me de dizer aos meus filhos, saiam daqui e vão brincar. E quando eles o faziam, ia atrás deles dizendo, arrumem essa desordem e limpem tudo isso imediatamente. Vocês só sabem fazer bagunça. O que eu precisava perceber naquela época era que se as coisas não saíam exatamente como eu queria, isso não era o fim do mundo. Precisava aprender a relaxar e aproveitar a vida. A Bíblia diz, no Salmo 118:24, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Em João 16:33, Jesus disse, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo,
Eu venci o mundo. Em Filipenses 4:4 observamos o que diz o apóstolo Paulo: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não leve tudo tão a sério. Relaxe um pouco. Dê ao Senhor oportunidade de trabalhar. Decida-se apreciar a vida. Vivendo de glória em glória. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Você entende que se decidir se alegrar só quando tudo estiver perfeito, nunca vai sequer conseguir dar um sorriso? Não cometa o erro de esperar que tudo e todos se tornem perfeitos para então ser feliz. A Bíblia diz que estamos sendo transformados à imagem de Deus e vivendo de glória em glória. Isso significa que vamos passar por vários e diferentes estágios. Precisamos aprender a apreciar a glória do estágio em que nos encontramos bem agora, enquanto passamos para o próximo estágio. Precisamos aprender a dizer: não estou onde quero estar, mas obrigado, Senhor, porque também não estou mais onde estava antes. Estou trilhando meu caminho e vou apreciar cada estágio. Quando nossos filhos são bebês, os achamos engraçadinhos porque sorriem e ficam balbuciando, mas eles também fazem coisas de que não gostamos, como chorar no meio da noite, irritar-se com o nascimento dos dentes e ter diarreia. Nós nos pegamos dizendo: espero que essa fase passe logo para que eu possa finalmente me divertir mais com eles. Um belo dia, percebemos que aquele estágio ficou para trás e já se encontram no seguinte. Eles já falam e nos encantam com suas expressões, mas também já estão andando e jogam todo o objeto que alcançarem. De novo, nos damos conta de estarmos desejando que essa fase passe rapidamente. Quando entram no jardim da infância, não vemos a hora de estarem no ensino fundamental. E quando chegam lá, desejamos que estivessem já cursando o ensino médio. Ao se formarem, gostaríamos que já fossem adultos e estivessem casados. Até que um dia isso acontece e percebemos que não desfrutamos nenhuma fase da vida deles. Sempre estivemos esperando para ser felizes quando... Foi assim que vivi minha vida inteira. Sempre achava que seria feliz quando as situações se modificassem. Quando presidia cultos de 50 pessoas, pensava: vou mesmo ficar contente quando centenas de pessoas vierem aos cultos. Mas a verdade é que quando isso finalmente aconteceu, não fiquei mais feliz. Cada fase que vivenciamos traz sua quantidade de alegria e de dificuldades. Por isso, precisamos aprender a ser alegres, seja quais forem as circunstâncias. Alegre-se, apesar das circunstâncias. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. As obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Salmos 92:4. Alguns anos atrás encontrei a porta para a felicidade. Ela está na presença de Deus. Costumava sentir-me feliz quando estava realizando algo que me agradava, mas não sabia alegrar-me por causa dele. Sabia buscar sua mão, mas realmente não sabia como buscar sua face. Não pense que será feliz quando Deus lhe der aquilo que está esperando que Ele lhe dê, pois assim que isso acontecer, você vai desejar algo novo e então dependerá de obter isso para ser feliz. Não passe toda a sua vida esperando outras circunstâncias para ser feliz. Um dia, depois de tomar consciência dessa minha postura, dirigia-me para um culto e cantava um hino muito popular que diz: você me fez feliz, você me fez feliz. Vou me alegrar porque você me fez feliz. Foi então que o Espírito Santo me disse: pela primeira vez você está cantando essa canção direito. Como Deus escuta mais nosso coração do que nossas palavras, aquela música soou diferente para Ele. Antes, o que escutava era: o que você me deu me fez feliz. O que você me deu me fez feliz. Vou me alegrar porque o que você me deu me fez feliz.
Quando Deus dava o que eu queria, me alegrava, mas quando não dava, ficava triste. Vivia uma vida de altos e baixos, como uma montanha russa. Eu estava ficando realmente cansada de tanto sobe e desce. Se desejamos viver alegres, precisamos encontrar um motivo de verdadeira alegria, independentemente das circunstâncias. Alegre-se, apesar dos outros. Alegrem-se no Senhor e exultem. Vocês que são justos, cantem de alegria. Todos vocês que são retos de coração. Salmos 32, 11. Mesmo que tudo em nossa vida nos agrade, nem todas as pessoas o farão. E assim que modelarmos aquelas que nos desagradam, outras que não apreciamos virão. É como um círculo vicioso. Muitas pessoas fazem parte do nosso ministério, e apesar de algumas delas serem maravilhosas, há momentos em que nem todas me agradam. Mesmo o fato de estarmos cercados de cristãos não nos faz felizes o tempo todo. O único que pode nos tornar sempre felizes é Jesus. E até Ele não pode fazê-lo se não o permitirmos. A síndrome de Marta. Caminhando, Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Lucas 10, de 38 a 40. Ninguém conheceu a fonte da felicidade, paz e alegria melhor do que Maria, a irmã de Marta. Quando o convidado, Jesus, chegou à casa delas, Maria sentou-se aos pés dele, para não perder nenhuma palavra do que dissesse. Estava feliz por ele ter decidido visitá-las e queria aproveitar ao máximo o tempo que passariam juntos. Por isso, quando Jesus chegou, sentou-se imediatamente a seus pés e fixou nele o olhar. Sua irmã Marta passara o dia inteiro limpando, arrumando a casa e cozinhando. Para mim, é muito fácil descrever o comportamento de Marta, porque eu era exatamente como ela. Tudo deveria estar em ordem quando o convidado de Marta chegasse. Quando ele chegou, ela foi para a cozinha preparar a refeição e dar os últimos retoques na mesa. Marta acabou aborrecendo-se e, aproximando-se de Jesus, disse-lhe: Mestre, por que não pede à minha irmã que se levante e me ajude? Esperando receber simpatia e reconhecimento por tudo o que fizera, Marta ficou chocada quando Jesus lhe disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, de 41 a 42. Estou certa de que o silêncio pairou naquela casa depois desse comentário, mas a verdade é que Marta precisava escutá-lo. Lembro-me de quando o Senhor disse-me algo semelhante: Joyce, você não consegue desfrutar a sua vida porque é muito complicada. Ele tinha razão. Eu conseguia complicar uma simples visita. Certa vez, encontrei por acaso alguns amigos e resolvi convidá-los para irem à minha casa. Lembro-me de ter dito algo como: por que vocês não passam lá em casa no domingo? Vamos fazer um churrasco e depois preparo um cafezinho para ficarmos papeando no jardim. Podemos também jogar bola ou fazer o que acharmos melhor. Depois de convidá-los, fiquei satisfeita imaginando como iríamos nos divertir. Entrei no carro e fui para casa. Lá, as salsichas transformaram-se em bifes e as batatas chips em salada de batata. Afinal, não queria que meus amigos pensassem que eu só podia comprar salsichas ou que não soubesse fazer salada de batata. Logo depois, decidi que a grelha deveria ser pintada e os bancos do jardim deveriam ser trocados. Precisava causar boa impressão em meus convidados. Em seguida, comecei a pensar não apenas nas 6 pessoas que havia convidado, mas nas 14 que ficaram ofendidas, se soubessem que as 6 estariam lá em casa e elas não. Em pouco tempo,
uma simples reunião informal transformou-se em um pesadelo. Então, a síndrome de Marta piorou ainda mais. Comecei desesperadamente a limpar a casa e a varrer o chão. Mandava todo mundo para a rua buscar isto e aquilo. E, invariavelmente, ficava irritada com Dave e as crianças e reclamava: "Não entendo porque eu tenho de fazer todo o trabalho sozinha enquanto todo mundo se diverte." Naquela época, eu tinha a palavra Marta escrita na testa e sabia que, ao contrário de Maria, não havia escolhido a melhor parte. Viva no agora. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. 1 João 3, 2. Na verdade, são as escolhas que fazemos hoje que determinam se vamos desfrutar o momento ou desperdiçá-lo com preocupações. Às vezes, não aproveitamos o agora por estarmos preocupados demais com o dia de amanhã. Outra definição de ansiedade é intranquilidade e aflição em relação às incertezas do futuro. A definição que Deus me deu segue a mesma linha. A ansiedade é causada pela tentativa de agir mental ou emocionalmente sobre fatos que já aconteceram no passado ou que ainda estão por acontecer no futuro. Precisamos entender que Deus quer que aprendamos a ser pessoas do agora. Por exemplo, 2 Coríntios 6, 2 diz: "Agora é o dia da salvação." Em Hebreus 14, 7, encontramos: "Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração." Com frequência, mentalmente, vivemos no passado ou no futuro. Temos de aprender a viver no agora. Pode parecer engraçado, mas já tive tanto problema por causa dessa tendência mental que uma vez Deus me revelou que eu ficava ansiosa mesmo quando escovava os dentes, porque já estava pensando no que iria fazer em seguida. Apressada, sentia um aperto no estômago. Quando não nos dedicamos ao que estamos fazendo no momento, tornamo-nos propensos à ansiedade. Escovar os dentes, por exemplo, é um fato comum em nossa vida e que, por não exigir muita atenção, permite que nossa mente vagueie, tornando-se uma porta para a ansiedade. Lembro-me de quando fui batizada no Espírito Santo. Estava tão agitada que conseguia me atrapalhar com as coisas mais simples. De manhã, assim que acordava, levava meus 3 filhos pequenos para a escola, meu marido para o trabalho e, em seguida, começava a fazer as tarefas daquele dia, mas não conseguia fixar a atenção em nada. Quando estava nos quartos, arrumando as camas, por exemplo, eu me lembrava de que não tinha colocado a louça na máquina. Então, corria logo para a cozinha e deixava a arrumação das camas pela metade. Lá, enquanto preparava a máquina de lavar louça, dizia a mim mesma: "Você tem de descer e tirar a carne do freezer para que esteja descongelada até a hora do jantar." E aí, descia correndo para fazer isso. Ao tirar a carne do freezer, reparava na roupa que estava para lavar e decidia colocá-la imediatamente na máquina. Então, lembrava-me dos telefonemas que precisava dar e subia as escadas correndo com esse objetivo. Em meio a toda essa correria e confusão, percebia que havia esquecido de pagar algumas contas. Assim, saía apressadamente para cumprir minha tarefa. Quando o dia enfim terminava, minha vida estava ainda mais desorganizada do que de manhã. Tudo havia ficado pela metade e eu me sentia frustrada e exausta. Por quê? Apenas porque eu nunca me dedicava completamente àquilo que estava fazendo em cada momento. Uma coisa por vez. Seja reverente, em hebraico, guarde o seu pé, concentre-se no que está fazendo. Eclesiastes 5:1. Sabe por que não nos dedicamos totalmente ao que estamos fazendo? Porque nos preocupamos demais com o que temos de começar a fazer depois. Precisamos fazer o que está escrito em Eclesiastes, concentrar nossa atenção naquilo que estamos fazendo agora. Se não agirmos assim, perderemos o pé das situações e nosso equilíbrio, e nada mais fará sentido. Precisamos decidir viver no agora, não no passado ou no futuro.
ou iremos perder nossas bênçãos para hoje. É melhor vivermos um dia de cada vez para realmente chegarmos aonde queremos. Vivemos em uma sociedade tão imediatista que gostaríamos que alguém nos tocasse com uma varinha de condão e tornasse tudo melhor do que é. Mas a vida não é assim. As mudanças ocorrem passo a passo, um dia após o outro, um dia por vez. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus 6:34. Em João 8:58, Jesus refere-se a si mesmo como Eu sou. Se nós, na condição de seus discípulos, estivermos com a mente no passado ou no futuro, acharemos muito difícil viver, porque Jesus está sempre no presente. É por esse motivo que ele nos disse para não nos preocuparmos com o ontem ou com o amanhã. Se vivermos no agora, perceberemos que o Senhor está conosco, sejam quais forem as situações que se apresentem em nossa vida. Ele prometeu que nunca nos abandonaria, mas que sempre estaria conosco e nos ajudaria. Hebreus 13:5 e Mateus 28:20. Fazer atentamente uma coisa de cada vez no presente não é apenas uma questão física, mas também mental e emocional. Por exemplo, podemos estar fisicamente parados em um lugar, mas em nossa mente estar conversando com outra pessoa em qualquer outro lugar. Quando estamos realizando uma atividade qualquer, mas nossa mente já está em outra, criamos uma pressão desnecessária sobre nós. Quando voltamos para o presente, podemos não saber direito o que aconteceu enquanto estávamos mentalmente ausentes. Por isso é que o inimigo tenta constantemente distrair nossa atenção e levar nossos pensamentos para qualquer outro lugar diferente do que nos encontramos. Ele quer que estejamos alheios ao que está acontecendo agora. Lembro-me de uma ocasião em que estava zangada com alguma coisa que meu marido havia feito. Naquela época, costumava ficar irritada por muitos dias. Então, Dave me disse alguma coisa que realmente chamou minha atenção. Não seria lamentável se Jesus voltasse hoje à noite e você tivesse passado seu último dia na terra desse jeito? Suas palavras me fizeram pensar. É inútil ficarmos ansiosos com o amanhã, quando precisamos estar inteiros para resolver as situações do presente. Mesmo se conseguíssemos resolver todos os problemas de hoje, amanhã teríamos mais para resolver e mais no dia seguinte. Para que perder tempo ficando ansioso se isso não vai resolver coisa alguma? Por que ficar ansioso em relação ao ontem, que já se foi, ou ao amanhã, que ainda não chegou? Viva com fé no agora, não tema e não fique ansioso. Capítulo 4. Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Você está sempre imaginando como as coisas vão ser ou como vão acontecer? Muitos de nós agimos assim. Em vez de entregarmos nossas preocupações a Deus, passamos a vida carregando cada pedacinho delas. Quando tentamos calcular ou imaginar os acontecimentos, estamos dando mais crédito aos nossos pensamentos do que aos pensamentos e planos de Deus para a nossa vida. Julgamos nossos caminhos melhores do que os caminhos de Deus. De acordo com 2 Coríntios 10:5, devemos levar cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Por isso, o terceiro sinal da estrada da vida diz: entregue toda preocupação ao Senhor. Quando o fazemos, paramos de querer resolver tudo racionalmente, de imaginar. Confiamos no Senhor e descansamos em sua morada. Descanse no Senhor, pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Hebreus 4:3. Essa passagem refere-se à entrada dos filhos de Israel em Canaã, em vez de vagarem pelo deserto, mas podemos aplicá-la à nossa vida.
Se não estamos tranquilos é porque não cremos e não confiamos em Deus verdadeiramente, pois o fruto da fé e da confiança é a paz. Às vezes, sou tentada a calcular cada detalhe do que está acontecendo ou a descobrir mentalmente suas razões, mas sei que quando o faço não estou confiando em Deus de verdade. Provérbios 3:5 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em outras palavras, devemos confiar em Deus e não tentar adivinhar o curso dos acontecimentos com base no que vemos. Esse provérbio não diz para confiarmos em Deus enquanto imaginamos o curso de tudo. Percebi que com minhas palavras eu dizia a Deus que confiava nele, enquanto mentalmente tentava resolver tudo à minha maneira. O que Provérbios 3:5 nos diz é para confiarmos em Deus de todo o coração e para não abrigarmos nenhuma dúvida em nossos pensamentos. E isso significa desistir de racionalizar demais. Quando a razão é contrária à fé, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Tiago 1:22. Quando Deus me revelou que deveria deixar de ser excessivamente racional, me senti desafiada porque eu já estava viciada em racionalizar. Precisava ter tudo calculado e bem delineado em minha mente. Por exemplo, vários anos atrás, Deus me orientou para que iniciássemos algumas realizações em nosso ministério em relação às quais eu não tinha a menor ideia de como agir. Uma delas era ter um programa diário na televisão. Naturalmente, a carga de trabalho e a responsabilidade financeira foram multiplicadas por 5. Precisávamos de mais funcionários e de mais espaço. Mas Deus nunca me disse para calcular mentalmente, com exatidão, como eu iria realizar sua vontade. Ele me pediu para segui-lo, e não para que eu solucionasse problemas. E então, para obedecer-lhe, fazendo o que ele determinasse. Não sabia como conseguir o dinheiro, o espaço ou as pessoas necessárias para a realização de seus pedidos, mas eu já tinha tido suficiente experiência com Deus para saber que se ficasse à sua sombra, sob suas asas, adorando-o e louvando-o, assumindo minhas responsabilidades, mas entregando nas mãos dele todas as preocupações, ele faria tudo acontecer de acordo com sua vontade. Assumir minhas responsabilidades significa executar tudo o que ele me mostrar para fazer. Na verdade, o que ele me pede é que eu diga: estou começando a tomar providências e sei que o Senhor irá viabilizá-las. E posso garantir que ele nunca irá me pedir que me preocupe ou que fique imaginando como ele vai realizar tudo o que me orienta para fazer. Quando nos preocupamos, perdemos a paz. Quando tentamos imaginar o curso dos acontecimentos, ficamos confusos. Ficar em paz é habitar à sombra do Todo-Poderoso. Certa vez perguntei ao Senhor: por que somos tão confusos? E ele respondeu: se vocês parassem de tentar imaginar os acontecimentos, não seriam confusos. A confusão é um sinal de que estamos tomando o caminho errado e começando a ter problemas. Ela se instala quando racionalizamos demais, quando deveríamos estar confiando no Senhor de todo o coração, para agirmos de acordo com a vontade dele. Quando acreditamos que seus pensamentos são superiores aos nossos, acabamos com a confusão antes mesmo que ela se instale. Conversa interminável. Não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. Lucas 12, de 11 a 12. Às vezes, não só tentamos imaginar o que vamos fazer, como também o que vamos dizer. Pode ser que você tenha necessidade de conversar com sua esposa ou com seu marido sobre o relacionamento de vocês, que no trabalho precise pedir um aumento ou repreender um funcionário em relação a algum tipo de comportamento. Seja qual for a situação com a qual você depare agora, é bastante provável que sinta ansiedade.
Por que não se decidir a confiar em Deus e lidar o que está à sua frente em vez de querer planejar tudo, até o que vai dizer? Provavelmente, você quer ter uma ideia geral do que vai falar, mas há um equilíbrio que deve ser mantido. Se seus pensamentos se tornam repetitivos e você volta sempre à mesma conversa mental, então não está se colocando debaixo das bênçãos do Senhor. Está dependente de você mesmo e isso leva ao engano. Você sabia que podemos afirmar algumas das promessas do Senhor, algumas de suas palavras e ter paz e harmonia, ou dizer centenas de palavras baseados em nosso próprio entendimento e causar total confusão e destruição? Às vezes, atormentamos nossa mente, tentando elaborar planos para lidar com uma situação complicada. Quando finalmente decidimos o que vamos fazer, surge uma nova pergunta: mas e se? E ficamos mais confusos do que antes. Lembro-me de uma noite em que estava deitada na cama, lidando mentalmente com determinada situação complicada, e me percebi em uma daquelas intermináveis conversas imaginárias. Se eu disser isto, eles dirão aquilo. Se tal coisa acontecer, vou ficar muito aborrecida. Então, o que vou fazer? Sabia que precisava discutir alguns assuntos difíceis com certas pessoas e não desejava ofendê-las, mas sabia que não seria fácil. Embora não desejasse que elas se irritassem comigo, também não podia querer agradar-lhes e fugir de minhas responsabilidades. Efésios 6:6, Colossenses 3:22. Precisava sentir-me em paz e confiante naquele momento para que a situação fosse solucionada. A paz do Senhor está sempre disponível, mas é preciso que a busquemos, que optemos por ela. Temos de escolher entre ficar sob o sol ardente das preocupações e nos sentirmos miseráveis, suados e sedentos, ou na fresca e reconfortante sombra da paz do Senhor. Os planos de Deus para nós são bons, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Em razão do complicado ambiente familiar em que vivi quando criança, aprendi a ter certeza do que ia falar antes de fazê-lo. Tinha medo de que me fizessem sofrer se eu falasse o que não devia. Passei anos de minha vida ensaiando conversas mentais para ter certeza de que tudo o que dissesse estaria correto. Em consequência, minha mente desenvolveu o hábito de pensar negativa e defensivamente. Minhas inseguranças e o medo de rejeição me faziam passar dias tentando decifrar observações a meu respeito que na realidade nada significavam. Deus não quer que usemos nossa mente dessa maneira. Nosso Pai Celestial tem um plano para a nossa vida. Seus pensamentos são mais elevados do que os nossos e seus caminhos superiores aos nossos caminhos. Isaías 55, de 8 a 9. Depois de lutar durante anos, finalmente perguntei ao Senhor, qual é o meu problema? E sua resposta mudou minha vida. Joyce, por causa do jeito que você foi criada, o medo está entranhado em sua mente. É claro que o Senhor vinha trabalhando comigo para acabar com os meus medos desde a primeira vez em que me senti plena do Espírito Santo. E embora isso já fizesse um bom tempo, percebi que ainda tinha um longo caminho a percorrer. Apesar de tudo, ele me disse, Joyce, vai ficar tudo bem. Senti um alívio indescritível. Lembrei-me do que costumava dizer aos meus filhos quando alguma coisa acontecia e eles choravam. Tudo bem, a mamãe vai consertar para você. Vai dar tudo certo. Embora a mensagem fosse simples, lembrei-me dela em inúmeras ocasiões de minha vida. Uma dessas ocasiões foi quando minha equipe e eu estávamos preparando um seminário. Embora já tivéssemos pedido uma reimpressão das etiquetas das fitas que utilizaríamos no evento, nosso estoque havia acabado. Ao telefonar para a gráfica, descobrimos que nosso pedido havia se extraviado. Apesar de o mesmo ter sido feito com antecedência,
Estávamos em cima da hora e um novo pedido em caráter de urgência era a única solução. No dia seguinte, ao novo pedido, as etiquetas ainda não haviam chegado. Em vez de ficar perturbada com aquela situação, eu disse: vai dar tudo certo. E quando cheguei em casa, soube que as etiquetas haviam chegado logo que saí do escritório. Desenvolva a confiança. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Romanos 5, de 3 a 4. Quantas vezes você se frustrou e se aborreceu com esse tipo de situação? Quantos anos da sua vida você passou dizendo: eu acredito em Deus, confio nele, enquanto na realidade estava muito preocupado, falando coisas negativas e tentando calcular tudo o que lhe iria acontecer? Você deve ter pensado que confiava em Deus, porque dizia: confio em Deus, mas por dentro estava ansioso. Estava tentando aprender a confiar em Deus, mas ainda não confiava. Isso não significa que para desenvolver confiança basta dizer: não se preocupe, vai dar tudo certo. De maneira nenhuma. Fé e confiança constroem-se ao longo do tempo, mesmo porque hábitos arraigados como preocupação, ansiedade e medo não são simplesmente superados de uma hora para outra. Por isso, é importante enfrentar as batalhas junto com o Senhor. Não abandone suas lutas, nem desista de seus sonhos, porque você ganha experiência e força espiritual a cada embate. Cedo ou tarde, se não desistir, o inimigo não terá mais força contra você. Só Deus pode ajudar. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre. Deste-me segurança junto ao ventre de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Salmos 22, de 9 a 11. Ando com Deus há um bom tempo. Já passei por várias situações difíceis e acumulei experiência, mas jamais me esqueci dos anos em que fui controlada e manipulada pelo inimigo. Lembro-me das longas noites que passei chorando, andando de um lado para outro, sentindo-me completamente incapaz. Lembro-me de correr para meus amigos e outras pessoas que julgava poderem me ajudar quando passava por dificuldades. Até que percebi a inutilidade dessa atitude, pois embora gostasse deles e neles confiasse, só Deus podia de fato me socorrer. Certa vez ouvi um orador dizer: se as pessoas puderem ajudá-lo, você não tem realmente um problema. Costumava importunar meu marido, porque quando ele tinha problemas ou passava por situações difíceis, não me contava nada. E 2 ou 3 semanas depois de conseguir a vitória, ele dizia: passei por um momento muito complicado algumas semanas atrás. Antes mesmo que terminasse de falar, eu perguntava: por que não me contou? Tem ideia do que ele respondia? Sabia que você não podia ajudar, então nem pedi. Não estou dizendo que seja errado compartilhar o que acontece em sua vida com quem você ama e em quem confia, apenas que deve entender uma verdade que eu precisava pôr em prática. Há momentos em que só Deus pode ajudar. Embora desejasse ser capaz de ajudar meu marido, realmente não podia. Em determinada ocasião, o Senhor me disse que precisamos aprender a sofrer em silêncio, e um dos versículos que ele me apontou foi Isaías 53, 7. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Quando atingir determinado ponto em sua caminhada com Deus, essa será uma regra de ouro para que você se fortaleça ainda mais no Senhor. Entregue todas as preocupações ao Senhor. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Em minha jornada com o Senhor, sempre quis alcançar estabilidade, não ficar ansiosa, não racionalizar além do necessário e lhe entregar todas as minhas preocupações. Meu marido tem um talento especial nessa área. Sempre buscou a Deus com confiança, de todo o coração, e ao longo dos anos ele lhe deu paz e segurança.
E isso foi muito bom, porque eu era uma pessoa tão preocupada que, se Dave também o fosse, nossa convivência seria praticamente impossível. Eu era a contadora da casa, responsável pelos pagamentos. Todos os meses pegava a calculadora e começava a fazer as contas, e ficava desesperada pensando em como pagá-las. Enquanto isso, Dave brincava na sala com as crianças. Elas enrolavam seu cabelo, subiam em suas costas e assistiam à televisão ao mesmo tempo. Eu escutava as risadas e sabia que todos estavam se divertindo, mas logo ficava aborrecida porque ele se divertia enquanto eu era tão infeliz. E assim são as pessoas. Quando somos infelizes, nos irritamos com qualquer um que não seja tão infeliz quanto nós. O fim do mês chegava e, infalivelmente, Deus fazia um milagre em nossas finanças. E então tínhamos o mês seguinte para nos preocupar. Embora soubesse que estávamos no centro da vontade de Deus, ainda assim me preocupava. A confiança em Deus é algo que temos de aprender por nós mesmos. Não a adquirimos instantaneamente com uma única oração. Também não é algo que alguém possa nos dar. Nós a construímos em nós mesmos com o tempo. Clame ao Senhor. Misericórdia, Senhor, pois clamo a Ti sem cessar. Salmos 86, 3. Não foi apenas em relação às finanças que tive de aprender a confiar no Senhor. Em alguns momentos fui tão machucada que cheguei a deitar no chão do escritório, me agarrar aos pés da mesa para não fugir da presença de Deus. Precisei clamar: Senhor, Tu tens de me ajudar. Se não fizeres alguma coisa, não vou conseguir suportar. Em situações de desespero como essa é que realmente conhecemos a Deus. Acredito que clamar ao Senhor como uma criança e depender totalmente dele é saudável. Quando nós clamamos, não nos preocupamos com nossa maneira de dizer as coisas ou se estamos bem arrumados. Tenho certeza de que houve momentos em minha vida em que parecia uma completa idiota ao clamar ao Senhor, mas eu o fiz. Em que direção você está caminhando? Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Filipenses 4:11. Não se desaponte com você por não estar onde gostaria. Tempo e experiência são necessários para aprendermos a entregar todas as nossas preocupações ao Senhor e ficarmos à sua sombra em seu abrigo. A questão não é onde você está agora, mas sim em que direção você está caminhando. Você está aprendendo? Tem vontade de mudar? Está aberto para crescer? O simples fato de estar lendo este livro agora mostra seu real desejo de superar o medo, a ansiedade e a insegurança. Tudo o que tem a fazer agora é habituar-se a entregar todos os seus problemas ao Senhor e parar de querer resolver tudo sozinho, por conta própria, em sua mente. Assuma as responsabilidades, mas entregue as preocupações. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16, 3. Acredito que um dos motivos que sempre me fizeram querer imaginar o que vai acontecer e como foi meu medo de falhar. Sempre fui uma pessoa responsável que quis fazer as coisas da maneira certa, mas junto com as responsabilidades que assumia vinha a preocupação. Deus quer que assumamos responsabilidades, mas que lhe entreguemos as preocupações. Sabe por quê? Porque Ele se importa conosco e cuida de nós. Não sei quanto a você, mas passei muitos anos me atormentando com ansiedade e preocupações, tentando resolver o que não era capaz de resolver ou o que não cabia a mim resolver. Quer a receita da frustração? Tente fazer algo por alguma coisa pela qual você não pode fazer coisa nenhuma. É infalível. Não tem importância. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Salmos 37, 8. Descobri que um bom modo de agradar ao Senhor as situações sobre as quais nada posso fazer é simplesmente dizer: não faz mal. Por exemplo, certa manhã, Dave derramou suco de laranja dentro do carro, o qual ainda respingou na minha malha de lã. Imediatamente ele disse: bom, isso acontece. Respondi: não faz mal.
Portanto, uma vez que tínhamos o problema resolvido, seguimos normalmente com nossos afazeres naquele dia. Algumas coisas são insignificantes demais para que fiquemos aborrecidos por causa delas, mas muitas pessoas se alteram. Infelizmente, a maioria dos cristãos vive chateada, irritada e cheia de ansiedade. Não são os grandes problemas que os derrubam, mas as pequenas coisas que não se encaixam em seus planos. Em vez de entregarem as contrariedades ao Senhor e dizerem simplesmente, não faz mal, estão invariavelmente tentando fazer algo por alguma coisa pela qual nada podem fazer. Certa vez, nosso filho Dani cometeu um erro bem no final de uma lição de casa que estava escrevendo. Por causa disso, amassou todo o trabalho e começou de novo. Normalmente, ele ficaria irritado, aborrecido e desistiria de fazer a tarefa. Mas seu pai e eu o apoiamos e dissemos, não faz mal, funcionou. Depois desse dia, sempre que tinha vontade de desistir e de fugir das dificuldades, falávamos, Dani, e ele completava, não faz mal. E terminava o que havia começado. Tenha uma mente tranquila, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Às vezes, quando passamos por momentos difíceis, ficamos tão ansiosos que não conseguimos fazer o que devemos. No entanto, só precisamos fazer as coisas da melhor maneira possível e confiar em Deus que Ele fará o resto. Vivemos bem quando nossa mente está tranquila e equilibrada. A mente tranquila não abriga medo, preocupação ou tormento. E a mente equilibrada nos capacita a olhar para situações e decidir o que fazer e o que não fazer. A maioria de nós perde o equilíbrio quando enfrenta problemas. Ficamos totalmente passivos, sem tomar qualquer atitude, esperando que Deus faça tudo por nós, ou nos tornamos hiperativos, agindo a maior parte do tempo na carne. Deus quer que sejamos equilibrados, que encaremos qualquer situação dizendo: bom, posso tomar certas atitudes a respeito desta situação, mas não mais do que isso. Muitos de nós se desequilibram, por exemplo, na época de pagar os impostos. Achamos que já pagamos tudo o que devíamos e então aparecem novas taxas ou impostos inesperados. Geralmente, o tempo é curto para que arranjemos o dinheiro que estamos devendo ao governo. Em vez de ficarmos perturbados, com medo e cheios de preocupação, precisamos nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, sei que me ajudará nessa situação, mas há alguma coisa que queira que eu faça? Deus pode nos mostrar a execução de um trabalho temporário como forma de conseguir o dinheiro de que necessitamos, ou então indicar a solicitação de um empréstimo e a maneira de quitá-lo rapidamente. O que quer que Deus nos mostre para fazer em relação ao nosso problema, devemos realizar prontamente e depois confiar nele enquanto aguardamos o resultado. Às vezes, acreditamos que deveríamos fazer mais do que estamos fazendo para solucionar nossos problemas ou satisfazer nossas necessidades, mas, se agimos sem consultar ao Senhor, estamos agindo na carne e todos os nossos esforços serão em vão. Há situações em que precisamos apenas descansar, embora nossa mente fique martelando: o que é que você vai fazer? O Deus que nós servimos não nos pede mais do que sabemos ou podemos. Uma vez que tenhamos feito tudo aquilo que sabemos, podemos confiar que Deus fará todo o resto. Isso é o que chamo de fé e equilíbrio. Um homem de fé e equilibrado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus 11, 8. Abraão era um homem equilibrado, movido pela fé. Pense um pouco sobre a situação dele. Em obediência ao Senhor, ele deixou a família, os amigos e o lar e iniciou uma jornada para um local desconhecido. Tenho certeza de que, a cada passo, o demônio gritava-lhe nos ouvidos: seu tolo, onde você pensa que está indo? Como é que vai fazer quando anoitecer? Onde é que vai dormir? O que vai comer? Abraão, o que você está fazendo aqui? O que o faz pensar que isso é a ideia de Deus?
Você conhece mais alguém para quem Deus pediu o que ele lhe disse para fazer? Não se perturbe. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Lucas 24, 38. Embora o diabo bradasse em seus ouvidos, Abraão continuou. Ele não se deixou perturbar. Mas com frequência nós nos perturbamos, e algumas já se habituaram tanto a viver preocupados que quando o inimigo não lhes sugere qualquer motivo de preocupação, eles mesmos começam a desenterrar alguns. Vamos refletir um pouco sobre a nossa mente. Ela deve estar cheia de quê? Certamente de louvor, da palavra de Deus, de pensamentos de exortação e edificação, de esperança e de fé. Agora, façamos um breve levantamento dos pensamentos que temos ao longo do dia. É triste dizer, mas muitos têm de admitir que a mente deles vive cheia de preocupação, irritação, medo, imaginação, planos, conspirações, teorizações, dúvidas, ansiedade e intranquilidade. Em consequência, algumas das engrenagens da fé que existem em nossa mente acabam emperrando. Precisamos lubrificá-las com o óleo do Espírito Santo. Mesmo que depois de tanto tempo em desuso, precisemos de algum esforço para colocar essas engrenagens todas em funcionamento uma vez mais. Como Abraão, devemos agir em fé e fazer o que é possível, tendo confiança de que Deus fará o resto, sem nos preocuparmos. Precisamos pôr nossa fé para trabalhar e deixar nossa mente em paz. Não desperdice sua vida. Identifique o que é e o que não é sua responsabilidade. Não queira assumir o que é responsabilidade de Deus. Faça o que pode fazer, o que Ele espera que você faça e deixe o resto com Ele. Assuma as responsabilidades, mas entregue as preocupações ao Senhor. Conclusão: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, de 3 a 4. O versículo 2 do Salmo 91 traz uma mensagem semelhante à do versículo que examinamos anteriormente. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, de 1 a 2. Nosso refúgio e fortaleza. Os dois versículos mostram que não precisamos ficar preocupados, ansiosos ou irritados porque podemos confiar em Deus. Mas o versículo 2 não apenas nos diz que Deus é nosso refúgio, como também nossa fortaleza. Um refúgio é diferente de uma fortaleza. Um refúgio é um esconderijo, um local secreto, onde o inimigo não pode nos encontrar. Se estamos escondidos em Deus, Satanás não consegue nos localizar. Nós podemos ver o que está acontecendo, mas ele não nos vê. Ele não sabe onde estamos, porque nos colocamos fora de sua vista à sombra do Todo-Poderoso. Uma fortaleza, por sua vez, é um lugar de defesa. O inimigo sabe que estamos lá, mas não consegue nos atingir por estarmos inacessíveis a ele. Como nos velhos filmes de faroeste, em que os soldados construíam um forte de madeira para se proteger dos inimigos. Podemos ficar no esconderijo onde vemos o inimigo, mas não somos vistos. Ou nos instalarmos na fortaleza onde o inimigo sabe que estamos, mas não pode nos atingir, por estarmos cercados pela proteção de Deus. O versículo 2 é tão importante quanto o 1, porque as promessas de todo o capítulo só se cumprem quando as situações de ambos já se tornaram reais. Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Verso 11. Se obedecermos aos dois primeiros versículos. Apoie-se no Senhor, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Colossenses 1, 4. No versículo 2 do Salmo 91, quando o salmista diz, pode dizer ao Senhor, não se refere apenas a uma questão de palavras, de memorização de versículos e sua repetição. Dizer ao Senhor implica verdadeiramente confiar nele, apoiar-se nele por completo.
Segundo Colossenses 1:4, a verdadeira fé consiste em apoiar toda a personalidade humana em Deus, com absoluta confiança em seu poder, sabedoria e bondade. Algum tempo atrás, o Senhor me mostrou como costumamos nos apoiar nele. Por causa dos nossos medos, nos apoiamos um pouco em Deus e um pouco em nossos próprios pés. Assim, se Ele nos deixar, ainda ficaremos em pé. Quando não nos apoiamos totalmente em Deus, nossos pensamentos são mais ou menos assim: Senhor, eu confio em Ti, mas, caso não me ajudes, tenho um plano alternativo. Isso não é e nunca foi confiança em Deus. O Senhor quer que confiemos nele sem reservas. O Senhor é verdadeiramente o seu refúgio? Ele é verdadeiramente sua fortaleza? Você verdadeiramente se apoia e confia nele? Ou o que você diz é só da boca para fora? Se já experimentou viver os versículos 1 e 2, o Salmo 91 está repleto de promessas maravilhosas para você. Ele o protegerá e o livrará. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Salmos 91, de 3 a 4. A primeira daquelas maravilhosas promessas encontra-se nos versículos 3 e 4, que falam de livramento e proteção. O escudo é uma arma de proteção usada durante combates. Alguns chegavam a proteger todo o corpo, impedindo que ele fosse atingido pelas setas do inimigo, enquanto outros tinham a superfície arredondada e ofereciam proteção contra flechas laterais vindas da direita ou da esquerda. Havia escudos menores que se prendiam aos braços ou eram seguros pelas mãos. Eram empregados em batalhas corpo a corpo, protegendo o guerreiro de acordo com os seus movimentos em relação ao inimigo. Imagem similar encontra-se no Salmo 125:2. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo. Independentemente da situação em que nos encontremos, o Senhor é por nós. Mesmo que não vejamos nenhuma solução, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. O Senhor está conosco, porque Ele assim o prometeu. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Ele está sobre nós, porque a Bíblia diz que nos sustenta com suas promessas. Salmo 119, 116. Também está sobre nós. Segundo o Salmo 91:4, Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. Grave essa imagem em sua mente. Deus está ao seu redor. Ele é por você. Ele está com você. O diabo é o único que realmente está contra você. E enquanto você estiver abrigado no esconderijo do Altíssimo, vivendo à sombra do Todo-Poderoso, o inimigo não poderá encontrá-lo nem atingi-lo. Se tudo isso é verdade, por que temer? Não tema. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Salmo 91, de 5 a 9. Precisamos aprender a nos esconder em Deus. Se aprendermos a morar em seu esconderijo, levaremos o demônio a um colapso nervoso. Poderemos sentar e assistir às suas vãs tentativas para nos atingir, porque seremos inacessíveis a ele. Há alguns anos o Senhor fez grandes mudanças em minha vida. Eu já tinha sido salva e batizada no Espírito Santo, mas ainda me debatia contra uma série de problemas. Então, Ele começou a me ensinar que a presença dele nos enche de alegria e que a única maneira de conseguir qualquer tipo de estabilidade era viver em sua presença. Naquela época, estava cansada de viver altos e baixos e ansiava por estabilidade. Não queria viver emocionalmente confusa.
Não queria ser controlada pelas circunstâncias. Não queria passar o resto da minha vida gritando com o diabo. Queria ser capaz de receber e de apreciar todas as bênçãos e promessas que a Bíblia dizia serem minhas enquanto filha de Deus. Foi nesse ponto que o Senhor começou a me ensinar a viver em sua presença. Durante muito tempo estudei tudo o que encontrei sobre esse assunto e fui aos poucos pondo em prática. Agora, anos depois, tudo o que disser será pouco para dar ideia da mudança que houve em minha vida. Mas posso afirmar que me tornei profundamente feliz e estável. Isso não significa que nunca tenha problemas ou que não passe por lutas, mas, em meio aos problemas e às batalhas, sou capaz de permanecer na presença do Senhor e de continuar estável. O Salmos 91 não é apenas um texto inspirado, ele é verdadeiro e posso testemunhar sua veracidade em minha vida. Se aprender a viver no abrigo do Senhor, o inimigo não poderá mais colocar suas mãos sobre você nem controlá-lo. Quando você tiver feito do Senhor seu refúgio e habitar no esconderijo do Altíssimo, poderá sentar-se e assistir à recompensa do ímpio, mas nenhum mal o atingirá. Nenhum mal o atingirá. Nenhum mal o atingirá, desgraça nenhuma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Salmos 91, de 10 a 12. Certa vez, uma mulher que trabalha para mim estava em um barco. Ela havia acabado de ler e de declarar o versículo 10, que diz que nenhuma desgraça chegará à nossa tenda, por causa da proteção dos anjos de Deus. De repente, o barco foi de encontro a uma onda e ela caiu e bateu a cabeça em uma de suas laterais. Ela ficou perplexa. Como era possível estar clamando e declarando um versículo de proteção e em seguida se machucar? Quando perguntou ao Senhor, ele lhe disse: "Você não está morta, está?" Embora ela não tivesse interpretado os acontecimentos dessa maneira, os anjos de Deus a haviam protegido. Quantas vezes você acha que já poderia ter morrido se os anjos não o tivessem protegido? Provavelmente mais vezes do que gostaria de imaginar. Não devemos reclamar daquilo que não vemos Deus fazer, mas, inversamente, agradecer pelo que Ele faz. Você pisará o inimigo, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Salmos 91, 13. Lucas 10, 19 é uma remissão a esse versículo e explica melhor o que o leão, a cobra, o escorpião e a serpente representam. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. O leão, a cobra, a serpente e o escorpião representam o inimigo. Deus nos deu autoridade para pisar neles ou esmagá-los. A autoridade exousia que o Senhor nos deu é uma autoridade que nos foi delegada por Jesus. Se decidirmos usá-la, poderemos esmagar o inimigo. Ocupamos nosso lugar em Deus quando assumimos a postura correta. Porque nós o amamos. Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmos 91, de 14 a 15. Note que para estarmos qualificados para receber as bênçãos e a proteção de Deus, precisamos conhecer pessoalmente seu nome. Não podemos ter um relacionamento com Deus por intermédio da nossa mãe, dos nossos pais ou dos nossos amigos. Precisamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Devemos ir até o esconderijo do Senhor e lá nos relacionarmos com Ele. Muitas vezes, quando refletimos sobre essa passagem, nos atemos à parte do livramento e clamamos: livra-me, 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 Senhor. Mas o livramento é um processo. Quando estamos em dificuldade, em primeiro lugar, Deus está conosco naquela dificuldade. Ele nos fortalecerá e nos conduzirá por meio dela vitoriosamente. Então, Ele nos livrará e nos cobrirá de honra.
Por muitos anos, Deus esteve comigo nas dificuldades e provações, porque passei enquanto tentava superar meu passado. Mas quando começou a me dar livramento, também começou a me honrar. Quando você tem um problema, corre para o telefone ou para o trono de Deus? No início, pode parecer difícil, mas você precisa aprender a correr para Deus e não para as pessoas quando estiver passando por dificuldades ou precisando tomar decisões. Não há motivo para ligar para um punhado de gente que mal sabe o que está fazendo para perguntar como você deve agir. Ao invés disso, aprenda a correr para Deus. Aprenda a correr para seu abrigo. Aprenda a dizer: Senhor, ninguém além de Ti pode me ajudar. Sou totalmente dependente de Ti. Algumas vezes, Deus moverá alguém para nos ajudar, mas se recorrermos às pessoas primeiro, Ele ficará insultado. Precisamos aprender a ir primeiro ao Pai e dizer: Senhor, se Tu vais usar alguém para me ajudar, Tu vais escolhê-lo e ungí-lo, porque não quero que qualquer um venha me dizer o que fazer. Quero uma palavra Tua, ou então não quero nada. Vida longa. Vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 91, 16. Em geral, percebemos com facilidade que certos pecados da carne, como alcoolismo, drogas e promiscuidade sexual, podem levar à morte. Mas somos mais condescendentes com pecados como preocupação, ansiedade e racionalização. Não os encaramos como pecados, mas eles de fato o são. Atuam em nosso corpo e também levam à morte por meio de ataques do coração, úlceras e pressão alta. Mas o plano de Deus para nós é que durante uma longa vida experimentemos as promessas maravilhosas deste salmo. Nas próximas vezes em que for atacado pelo inimigo, ponha em prática os comandos do Salmo 91, 1 e 2. Habite no abrigo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, apoiando-se nele e fazendo dele seu refúgio e fortaleza. Siga os sinais. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês. Marcos 14, 28. Os sinais que encontramos, portanto, ao longo de nosso caminho são: A. Confie em Deus e não se preocupe. B. Não tema e não fique ansioso. C. Entregue toda a sua preocupação ao Senhor. Preste atenção nos sinais para não se desviar para a direita ou para a esquerda. Se perceber que está se desviando de um lado para outro, corrija-se, a fim de evitar uma colisão ou cair em uma vala. Na jornada cristã, um dos principais motivos de desvio são as preocupações. Em João 15:5, Jesus disse: Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Medite nesse versículo e lembre-se sempre da expressão coisa alguma. Uma atitude de preocupação não pode fazer coisa alguma para mudar sua situação. Ao contrário, a atitude de fé não gera preocupação, ansiedade e medo do amanhã, porque nela sabemos que, aconteça o que acontecer, Jesus estará conosco. Não é preciso saber o motivo de tudo o que acontece em sua vida. Esteja certo de que seja o que for que você precisar saber, lhe será revelado por Deus. Alegre-se por conhecer aquele que sabe todas as coisas e age com perfeição. Parte 2. Textos bíblicos e orações. Vença as preocupações com a palavra do Senhor. Leia e confesse os versículos bíblicos seguintes para vencer e libertar-se das preocupações. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 12, 25. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Provérbios 15, 15. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, 3. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem ou fiquem ansiosos com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa?
observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Mateus 6, de 25 a 26. Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Mateus 6, 31. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Mateus 6, 34. Quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e o anseio por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Marcos 4, 19. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. João 14, 27. Gostaria de vê-los livres de preocupações. 1 Coríntios 7, 32. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, de 6 a 7. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4, 8. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Oração para combater a ansiedade. Pai, ajuda-me a não ficar preocupado. Sei que a preocupação não me faz bem, além de piorar minha situação. Ajuda-me a manter minha mente no que é bom para mim e para o teu reino. Senhor, agradeço-te porque estás cuidando de mim, porque tens um bom plano para a minha vida. Vou seguir cada passo que tu me mostrares ser necessário para que teu plano se cumpra. Confio em ti e em tua palavra. Portanto, entrego-te, Senhor, todas as minhas preocupações, porque sei que cuidas de mim. Em nome de Jesus, amém. Oração para um relacionamento pessoal com o Senhor. Mais do que qualquer outra coisa, Jesus deseja salvá-lo e deixá-lo em plenitude com o Espírito Santo. Se você nunca convidou Jesus, o Príncipe da Paz, a ser seu Senhor e Salvador, convide-o agora. Faça a oração a seguir e, se você for realmente sincero, experimentará uma nova vida em Cristo. Pai, tu amaste tanto o mundo que enviaste teu único Filho para morrer por nossos pecados, de maneira que todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Tua palavra diz que somos salvos pela graça, por meio da fé, como um presente teu. Não é por nossas obras que obtemos a salvação. Acredito e confesso que Jesus Cristo é teu Filho, o Salvador do mundo. Acredito que ele morreu na cruz por mim e carregou todos os meus pecados, pagando o preço por eles. Acredito de todo o meu coração que tu ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Peço-te que perdoes meus pecados. Reconheço Jesus como meu Senhor. Segundo tua palavra, estou salvo e passaremos juntos a eternidade. Obrigado, Pai. Agradeço-te de todo o coração. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi a leitura do livro Conversa Franca sobre Preocupação, de Joyce Meyer.